o fulano morreu afogado, ok? A inteligência registrou no corpo espiritual essa memória e criou lá uma raiz conflitiva. Um dia esse sujeito é levado a um rio e os amigos, no afã de fazer uma brincadeira com ele, o jogam no rio. E ele entra em pânico, na beirinha, sem reais motivos de preocupação em se afogar, mas ele entra em pânico, começa a gritar e ninguém entende aquele movimento dele. Por quê? Porque quando ele foi tomado e jogado no rio, aquela ação é uma ação em cima do corpo, do soma, mas ela desarquivou a memória do espírito que gerou um desequilíbrio. Então a Dona Maria, no caso do dedão, não sei por que motivo, encontrou uma situação X que desarquivou essa memória, escorrendo esse conteúdo energético para o corpo físico, que então somatiza-se, como se usa naturalmente na ciência acadêmica. Agora, se nós não compreendermos isso como algo que não é esporádico, é essa a questão. Porque quando se fala em somatização, dá a impressão que é uma coisa que acontece aqui, acolá. Não. Isso aqui é uma natureza, real, presente, manifestativa do ser. Ou seja, a Dona Maria não tem um perispírito no momento que ela tem um problema no dedão. Ela nasce com o perispírito, naturalmente, tem o corpo espiritual, desde que nasce até desencarnar e vai levá-lo, para a eternidade. Então, quando nós estamos aqui nos manifestando, todos nós somos um ser trino. Se não entendermos isso, e se não levarmos isso a cabo no nosso processo de relações, no entendimento do que seja a nossa própria vida, mas com certeza nós nunca atingiremos um real estado de saúde. E aí entram algumas questões muito importantes. Existe uma definição de saúde que tem implicações legais, sociais, econômicas, e ela é muito difundida porque ela está impressa, encontrada no preâmbulo da Constituição da Organização Mundial de Saúde. Diz ela, prestem bem atenção, a definição de saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Eu vou repetir, prestem bem atenção. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Embasado nessa definição, erga a mão aqui quem tem saúde, para eu rir. Ainda bem que ninguém riu. Gente, completo bem-estar físico. Quem aqui não tem joanete, calo, nunca pegou um bicho de pé? Quem aqui não tem dor nas costas, dor no ciático? Social, vocês têm problemas com sua conta bancária ou não? Aqui em Pirá não há esse problema. Todo mundo tem o salário que esperou, vive da maneira que quer,
não tem problemas sociais. Ou seja, se é por aí, nós vamos dizer que nós realmente não vivemos um real estado de saúde. E aí entra algumas situações conflitivas para a nossa compreensão. Já que, se vamos falar de um programa de saúde integral, se é integral, ele tem que abranger essa tríplice natureza manifestativa do ser. Se nós não compreendermos essa necessidade da harmonização trina, nós não vamos conseguir nem compreender o que seja um real estado de saúde. Então veja que situação complicada essa, né? Porque nós não estamos falando nós estamos falando do João, estamos falando do Zé. Não, nós estamos falando de nós e de qualquer ser humano encarnado. Sem compreendermos essas noções, nós não temos como resgatar a compreensão da saúde e naturalmente da felicidade. Por quê? O perispírito, por exemplo, ele é a chave, diz Allan Kardec. Aliás, isso é textual. Dizia o mestre Lyonês que o perispírito seria a chave de uma série de enigmas ainda não resolvidos até então. E aí nós ficamos assim numa postura meio que complacente, esperando que esse perispírito fale por si mesmo, não sei, ou esperando que os espíritos façam por nós, porque Allan Kardec, ele veio com uma missão de sedimentar as bases da doutrina, mas ele não podia, naturalmente, não tinha tempo, e nem era sua função para o momento, ele não podia destrinchar todo o pacote. As gerações sucessivas teriam que fazer isso. Se o perispírito, segundo as palavras textuais de Allan Kardec, seria a chave para uma série de enigmas não resolvidos até então, nós deveríamos estudá-lo. Ele afirmou que é a chave. Mas não, é assim, ó, é corpo, perispírito e espírito. Acabou. Tá, mas o que isso muda a sua vida? O que você entendeu de corpo? Você já imaginou se a ciência tivesse sido tão ingênua assim? Corpo, fala corpo e acabou. Não, a ciência foi lá, pegou o corpo e cortou, moléculas, átomos, elétrons e vai. Porque não pode parar. Nós temos que tentar exaurir as possibilidades. Agora, o mestre, há 150 e poucos anos atrás, tornou científico a apreciação do perispírito. E nós, como bons aluninhos do primeiro ano, corpo, perispírito e espírito, e vamos para casa. Mas o que isso muda a sua vida? Nada. Se eu não entender a função disso. O perispírito, ele, como eu disse, e isso é também compartilhado por diversos autores espirituais encarnados, é a sede da memória. Ele, por assim dizer, é o registro, é onde se registra as memórias. Alguns espíritos trazem algumas informações que essas memórias são como energias, como eu disse já ao começo, incrustadas em nosso perispírito, nas malhas perispirituais. São como energias, aliás, são energias. Mais ou menos, imagine, isso aqui é simbólico, né?
Imagine as malhas do perispírito. Quando você teve uma determinada vivência, aqui se incrustou um quantum de energia que corresponde a uma memória.